Olá, queridos amigos. Boa tarde. Ontem eu falei que eu ia mandar vídeo pra vocês, mas não mandei, né? Desculpa essa arapuca aqui, ó, mas tá ventando o ventilador. Aqui é quente, perto do Mato Grosso, já quente. Mas então, vamos hoje falar sobre um certo assunto polêmico, né? Que eu mania de passar a mão no nariz. Muito polêmico o assunto. Pessoas que em uma cirurgia ou pessoas que tiveram vida pós-morte, assim, né? E depois voltaram, sei lá como é que fala, né? Então, pois é. E voltaram para contar, né? A gente fala assim, ninguém sabe o que acontece do outro lado porque ninguém volta para contar. Sim, temos muitos casos de pessoas que voltam para contar, sim. Eu sou uma delas, né? Em 1994, exatamente no dia 12 de setembro, eu fui ter minha filha. Na ocasião, né, a minha asma atacou muito. Eu tenho asma e eu tava muito gorda, assim, muito pesado, aquele barrigão, né, enorme, já com 9 meses, né, de gestação. Eu passei a noite sentada na cama com muita falta de ar. De manhã eu fui pro médico. Meu marido me levou, meu finado marido, né, porque eu sou viúva dos pais do meu marido, dos meus filhos. Então, aí, meu finado marido me levou pro hospital. O médico fez exame de toque, aqueles negócios todos, examinou, disse que eu ainda faltava uns 10 dias para a criança nascer, né? E que então eu fosse para casa. Fui para casa, cheguei em casa, me deitei para ver se eu conseguia dormir, porque lá eles me deram inalação, injeção, né? Então eles falaram, né, vai descansar. Vim descansar em casa. E quando foi por volta de 1 hora, meu marido era autônomo, né? Ele trabalhava, né, por conta, ele tinha que entregar um serviço. Foi lá dar tchau pra mim, né? E perguntar se eu estava melhor. Ele me acordou, que eu estava dormindo, porque depois de inalação você acaba dormindo, né? Por causa dos remédios. Ele me levantou, né? Pra me dar tchau pra ele. Quando ele me levantou, puf, a bolsa estourou. Né? O médico disse que só daqui 10 dias, né? Mas a bolsa estourou quando eu me ergui. Isso era mais ou menos... eu saí do consultório do médico, né? Umas 10 horas e isso aconteceu 1 hora da tarde. Eu cheguei lá, de volta no médico, minha ficha ainda estava em cima da mesa dele. Itaquerão, sabe? Lá, Itaquera e tal. Aquele maravilhoso hospital de Itaquera lá, Emelino Matarazzo. Eu passei pela minha gestação com um médico particular, de grande confiança minha, porque eu tive meu primeiro filho com ele, então eu quis ter também essa minha filha com ele, mas eu não tinha condições de pagar. O primeiro filho eu paguei, foi tudo legal, né? Eu paguei particular. Esse não, fiquei lá como toda mulher fica, largada, né? No hospital lá, enquanto espera atendimento. O que aconteceu? A minha asma acho que foi aumentando. Eu tô puxando meu colar para vocês verem ele. Eu achei esse colar, agora quando eu fui para Fortaleza, já furado assim, sabe? Só pus a corrente, foi uma já que me mandou. Eu acredito, de presente. Eu quero que vocês vejam ele, então eu fico puxando ele. Mas então, né? Eu sou doida, nem desliga não. Voltando ao assunto. Eu ria muito dessas pessoas que diziam assim, né? Que morreu, que viu uma luz no fundo do túnel, que existe vida depois da morte. Eu ri muito, viu? Então eu tive que passar pela pele. Eu cheguei então 1 hora lá, de volta, minha ficha estava em cima da mesa. Quando ele me viu, meu marido falou, olha, estourou a bolsa dela. Correu e me internou. Isso era 1 hora, 13 horas, né? 13 horas e 30 minutos. Eu fiquei lá até as 8 da noite. No meu entender, eu acho que eu morri durante esse período, né? E não percebi, mas enfim, eu sentia, eu falo brincando que eu morri nesse período, porque eu sentia muita dor, senti todas as contrações do mundo, né? É como se fosse ter o filho, mas eu não tinha dilatação.
e me deixaram num canto. Eu via criança nascendo, e eu lá num canto da sala, você entendeu? E daí eu comecei a orar, pedir a Deus que mandasse um anjo para me socorrer, porque eu não aguentava mais, tanta dor, já tinha me mordido todo, eu mordi a mão, sabe? Porque as moças lá, elas gritavam quando alguém sabe, gritava de dor, né? Por causa dos espasmos, da dor que vem para você, né, expulsar o feto, né? Então, quando vinha aquela dor, tinha gente que gritava, e as enfermeiras, muito mal educação, né? Tem gente que nasceu sem educação mesmo. Dizia assim, na hora de dar você gritou. Desculpa, gente a palavra, né? Mas era exatamente assim que elas falavam. Então agora aguenta, alguma coisa assim, sabe? Não vou continuar falando o que elas diziam, mas elas eram muito mal educadas. E pra eu não ouvir essas coisas, eu preferia morder muito mesmo a minha mão. Mordi muito a minha mão, machuquei toda a minha mão, tanto que eu mordia ela. Daí, eu comecei, como eu disse pra você, né, orar, pedindo a Deus, né, que eu não aguentava mais tanta dor, falta de ar, puxar o ar, e não achava mais ar. Então, de repente, acho que trocou o turno, e aí veio uma médica e veio examinando mulher por mulher, e aí, como eu pedi a Deus, e hoje eu acredito muito nisso, né, ela foi induzida a começar por mim, porque ela poderia ter começado do outro lado, ou de qualquer outra, mas ela foi induzida a começar por mim. Quando ela viu que eu cheguei lá 1h30 da tarde, 13h30 da tarde, ela olhou e falou assim, o que ela tá fazendo aqui ainda? Esperando o quê? Dilatação, pelo que eu sei, uma das enfermeiras disse. Aí ela pediu luvas e fez o toque. Nossa, leva pra cirurgia agora, não tem que esperar a dilatação, porque o feto já tá engolindo sujeira. O feto, né? O bebê, a minha filha, tá viva, graças a Deus, até hoje, linda, maravilhosa. Vocês pesquisar ela, Bruna Batista, não é modelo porque não quer, linda. Aí a Bruna já tinha engolido sujeirinha, já tinha feito sujeirinha na minha barriga, tinha engolido sujeirinha, e daí ela imediatamente passou a cirurgia. Não vi mais ela depois disso, quando saíram correndo comigo passar de cirurgia. Quando eu cheguei na sala de cirurgia, tinha um relógio marcando a hora lá no teto, assim, grudado no teto, e a sala de cirurgia era muito alta. E eu vi lá, né, aquele relógio marcando 8 horas da noite. E então veio o anestesista, mandou me sentar, eles me sentaram, porque eu não tinha forças para nada. E eu disse pro anestesista, daí então eu não sei se isso eu já estava morta ou não tá, mas eu acho que eu ainda estava viva e eles não estavam me ouvindo, não sei. Mas eu dizia assim para ele, né, eu não posso tomar a RAC, eu tenho que tomar peridural, porque eu tenho problema de asma, mas parecia que ele não me ouvia. E daí eu vi quando ele se deslocou até o médico, conversaram, eu acho que o cirurgião, né, obstetra lá, conversaram, ele voltou e nisso aplicou anestesia em mim, eu deitei, né, vi quando me deitaram, né, e daí começou uma correria. E gente correndo pra lá, gente correndo pra cá, e enfermeira e eu olhando, eu falando, gente, eu tô bem, eu tô ótima. Eu sentia uma paz tão grande. Então, se morrer daquele jeito, não dói. Não dói, pelo menos pra mim, era como se eu tivesse, sabe, sentindo uma paz, um alívio, como se eu tivesse tirado uma tonelada das minhas costas, uma paz, eu não tenho ideia da paz que eu sentia. E eu dizia, eu tô bem, o que vocês estão fazendo? E começaram a enfiar tubo no meu nariz, na minha garganta, e aqueles negócios lá, e eu percebi que estavam dando choque em mim, mas eu não estava mais no meu corpo, eu me via fora do corpo, por cima, né, dos médicos. E aí eu reparei aquilo e falei, como assim? Eu tô lá, tô aqui, tô lá, eu morri. Aí eu falei, eu morri, eu tô morta. É por isso que eles não me ouvem, é por isso que, né, eles estão fazendo aquilo comigo, estão me dando choque, eu morri. Aí eles foram ficando mais longe, não vi luz no fundo do túnel, não cheguei, né, a ver luz no fundo do túnel, como a maioria vê, mas eu estava muito alta do meu corpo, vendo eles correndo, vendo eles fazendo toda aquela correria da cirurgia, né? E vi quando tiraram meu bebê, levaram para um lado, eu tentava ver, mas eu não conseguia, porque é como se eu tivesse ligada ainda no corpo, mas
no alto dele eu não conseguia me mover dali, só no alto mesmo que eu estava. E eu percebi que o relógio estava muito próximo a mim. E aquele relógio, ele estava lá em cima quando eu entrei, eu vi. E marcava 11 horas. Pra mim, tinha se passado, acho que uns 3 minutos, 5 minutos naquela bagunça toda. Mas já tinham se passado 5 horas. 8, 11 horas, 5 horas tinham se passado. Eu ali flutuando, né, vendo toda aquela bagunça. E então eu pensei, mas eu não posso ir agora, eu não quero ir agora. Gente, eu tô com olho de panda, né? Olho de panda, eu não tirei bem o lápis onde que eu passei. Então, aí eu falei assim, eu não quero ir agora, eu tenho que ver minha filha. Eu tenho que ver minha filha, eu não vi minha filha. Eu não sabia que era uma menina, porque o médico fez questão de fazer surpresa. Como eu tive primeiro um menino, ele não queria dizer, mas eu tinha no fundo da consciência que era menina. Então eu disse, eu quero ver minha filha, eu não vi ela. E buf, segundo, eu acordei, mas eu não acordei mais ali. Eu acordei na semi-UTI, lá que eles falam, né? Será como é que chama? E o anestesista, que era até japonês, ele ficou sentadinho, tava sentadinho do meu lado quando eu acordei, que eu virei o rosto. E ele falou assim, quando me viu acordando, levantou e disse assim, você me deu o maior susto. Você voltou, você tá viva aqui, graças a Deus, mas você me deu um grande susto. Um grande susto. E eu disse, doutor, onde eu tô, né? Tô meio atordoada. Ele disse, você tá no hospital, tá na UTI, porque você teve uma hemorragia muito grande, você teve uma parada cardiorrespiratória, teve que ser ressuscitada com choque elétrico, né? E papai explicou pra mim, né? Mas pra mim, quando eu pensei na minha filha e disse que queria conhecer minha filha, e eu fui, parece que sugada de volta, eu já acordei nessa situação, no outro dia. E sabe que horas era? Eu perguntei pro médico que horas são. Ele disse 13 horas, 1 hora da tarde. Quer dizer, eu acordei no outro dia, 1 hora da tarde, na UTI. Depois, né, de quase 12 horas. No outro dia eu tava lá na UTI, me recuperando do susto, como ele disse que eu seria a última pessoa que ele ia operar, né? E ele acabou ficando a noite inteira do meu lado ali, porque ele disse que, né, estava muito preocupado, queria ver a hora que eu ia, né, voltar. Então, a minha experiência de pós-morte, quer dizer, que voltei, é essa, é de que realmente nós temos vida depois da morte, sim. Temos sim, porque eu vi. Ninguém me contou. E depois disso, eu tive várias experiências. Foi como se minha mediunidade, que todos nós temos, nós não sabemos usar. É como se fosse, assim, minha mediunidade, ela aflorou. E eu comecei a ter mais contato com os que partiram já, os do outro lado. Eu tive mensagens, eu tenho mensagens, visões, não de acordo com o que eu quero, mas de acordo com o que Deus permite, porque na vida da gente é assim, né? A gente tem uma vida depois da morte, né? Eu falei aquilo sábado e ontem eu ia falar sobre isso, então não se esqueçam disso. Eu vou me matar, tô cheio de problema, eu vou me matar, vou me enforcar, vou me jogar na frente do carro. Não adianta. Vai ser pior, porque sua vida vai continuar e pior do que estava aqui. Por quê? Porque lá você vai pro escuro, você não vai ver nada, você vai ver só gente gemendo, sofrendo, que nós chamamos de limo, né? Que para vocês ou algumas outras pessoas, ou a grande maioria, se chama de inferno, né? É o limo pra gente. Então é pra lá que vocês vão, pro escuro. Vai morrer de fome, de frio, de sede, não vai ter o que comer, vai beber lama, sabe? Então, tudo isso hoje eu vejo, eu sinto, eu tenho visões e tudo mais, né? Então, por eu ter colocado um pezinho lá, né? E o outro aqui, eu acabei ficando aguçada com essa minha percepção, né? Mediúnica aguçada, porque todos temos, não sabemos usar, mas temos, sim. E aí, Deus mostrou pra mim que isso é verdade, que eu não devo rir da cara de ninguém quando dizer, porque eu fazia isso, né? Eu achava isso impossível.
mas nós temos. A vida, nós vamos viver essa vida, acabou. A gente vai nascer um bebê lindo, maravilhoso. Eu digo assim, todo bebê nasce lindo, maravilhoso, porque a beleza é por dentro, né? Então a gente nasce ali sem pecado desta vida atual, sem pecado nenhum, para recomeçar, resgatar, né? Perdoar e ser perdoado, buscar respostas e amadurecer como espírito, se elevar como espírito. Aí a gente acaba repetindo erros, fazendo tudo errado de novo, fazendo as coisas que não deve de novo, e a gente fica nessa reencarnação de vai e vem, até nos tornarmos um espírito bom, como é que se diz assim, bom o suficiente, ou pelo menos um espírito preparado o suficiente para ficar do outro lado, que é o nosso lugar, o nosso lar, é o do outro lado. Aqui é só uma passagem, não pensa, nascemos, fazemos o que quer, o que queremos aqui, e do outro lado, aí nós morremos e acabou, não tem outro lado, acabou, morreu, acabou. Não. Tem outro lado. Faça o bem, principalmente pro próximo, porque nós nascemos pros outros, não pra gente. A gente nasce pros outros, como eu disse pra vocês, para resgatar. Então, faça o bem. Para de olhar pro seu umbigo, só pro seu umbigo. É claro que você tem que viver sua vida também, mas para de viver só pro seu umbigo. Viva também para as pessoas que precisam de um abraço, né? Disso não é só dinheiro. Todo mundo tem dificuldade de dinheiro, né? A maioria tem dificuldade de dinheiro, só os que nascem em berço de ouro, né? Depois falando sobre isso também, sobre por que nascer com berço de ouro e por que nascer tão pobre, né? Por que isso, né? Então, tudo, né, a espiritualidade explica. Então, não é só dinheiro que resolve os nossos problemas. Às vezes atenção, um abraço, uma conversa de amigo, né, muda a situação de uma pessoa. Leva ela, né, levanta ela de novo para a vida, né? E tem muita gente ao nosso redor que precisa disso, a gente não observa. Então, gente, vai o toque aí, tá? Existe vida depois dessa, sim, ela continua. E lá do outro lado é a nossa vida realmente. Lá do outro lado é o que nós vamos, viver realmente. Porque aqui é só uma passagem para recuperar coisas que perdemos. Emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, materialmente, tudo mente, né? A mente. É isso. Vai o meu recado. Cuidado. Não pense que tirando sua vida resolva tudo, seus problemas. Muita gente aí que estiver pensando em alguma coisa assim, porque não. Você vai piorar tudo. Você vai acordar do outro lado ferrado, tá? Amo vocês. Nós continuaremos falando mais sobre isso, né? E mandem perguntas, mandem o que vocês quiserem. Se eu puder responder, se eu tiver resposta, eu darei. Amo vocês. Fiquem com Deus. Bênçãos para todos,